Uma costureira independente, ela economiza a visita técnica. Sim, ela economiza o dinheiro que ela pagaria para o técnico vir consertar a sua máquina. Então, ele sai, ele tem o deslocamento dele, né? E ele faz o quê? Cobra por isso. Então, ele cobra pelo tempo que ele se deslocou, pelo combustível que ele gastou e por ter consertado a sua máquina. Eu estou aqui para falar mal dos mecânicos, gente? Não. Muitos de nós fomos salvas pelo mecânico. E imagine se não tivesse alguém para consertar sua máquina, como seria naquele momento? Então, nós precisamos ser gratas aos mecânicos. Lógico que sim, gente. Tem mecânicos que são terríveis, né? Mas em qualquer profissão tem pessoas boas e pessoas que não são boas, correto? Você concorda comigo? Então, a primeira coisa que você economiza. E essa economia não é uma economia de uma visita. Porque você imagine, se a sua máquina estiver arrebentando, quebrando a linha, e você souber consertar, diz para mim, quantas vezes você já chamou um mecânico técnico que a máquina estava quebrando a linha, estava arrebentando a linha? Então, isso são diversas vezes você vai corrigir esse problema. O que mais, Elaine? A máquina está pulando ponto, a máquina sai fora do ponto, né? Desajusta a lançadeira, a máquina quebra a agulha, não puxa o tecido, motor da máquina dá problema. Então, a máquina embola a linha embaixo, solta a linha embaixo, embola todo o ponto. Todos esses ajustes, você que é uma costureira independente, você vai aprender como ajustar e como regular. E com isso, você economiza o valor que você pagaria pela visita técnica. Tem ajustes que são simplesinhos demais, sabe? São simples demais e você consegue fazer com até um minutinho só. Você não gasta nem 60 segundos para fazer esse ajuste. O que acontece? Nós, costureiras, nós temos medo. Eu me considero costureira. Elaine, você é empresária? Elaine, você tem outras profissões, atua em outras áreas também. Sou empresária, sou empreendedora digital. Gente, eu faço de tudo um pouco porque eu sou apaixonada por esse ramo de comunicação, de ensinar, de treinar pessoas, tá? Então, eu sou palestrante, eu faço imersões, eu realmente estou a serviço de Deus para transformar a vida. Independente se vai ser pela manutenção, independente se vai ser pela inteligência emocional, pelo desenvolvimento humano, mas eu estou a serviço de Deus, tá? Então, eu quero dizer para você que tem algumas ações, né, que vão ser bem breves. Só que, o que acontece? Economizei, Elaine, economizei financeiramente se eu me tornar uma costureira independente? Sim. Você economiza, que mais? Tempo. Sim. Imagine aquele dia que você está assim de encomenda. Precisa entregar os seus pedidos. E você depende de um técnico, de mecânico, que ele venha, se desloque, que ele coloque você na agenda. Ou se é um fim de semana e a sua máquina estraga. Como que faz, Elaine? Tem que aprender a consertar. Tem que se tornar uma costureira independente. Essa é a outra vantagem. Você otimiza seu tempo. Você faz gestão de tempo. E com isso você aumenta a sua produtividade. Quando eu não dependo de um técnico, eu mesma faço ajuste na minha máquina. Eu agilizo, faço gestão de tempo e aumento a minha produtividade, porque eu não preciso depender de ninguém. Quando você crescer um pouco, aqui tem pessoas que têm colaboradores e tem costureiras que não têm ainda colaboradores. Quando você crescer um pouquinho, aumentar a sua confecção, você vai fazer o quê? Contratar mais costureiras. Contratando mais costureira, você vai comprar mais máquina. Comprando mais máquina, precisa de mais ajustes, mais regulagem, mais cuidados com a máquina. Não vai precisar? Algumas donas de confecção contratam um técnico, um mecânico para estar à disposição da empresa, trabalhando ali para elas. Como assim, Elaine?
Olha só, teve uma empresa que eu trabalhei, isso em 2006, tá? Eu trabalhei costurando lá, ela tinha 2 técnicos, 2 mecânicos dentro da empresa. E lá, nós, costureiros, não podíamos nem trocar a agulha da máquina. Era proibido a gente utilizar a chave de fenda. Então, estava lá, dentro das normas, as regras da empresa, que nós não podíamos mexer na máquina. E o que aconteceu? Quando eu saí dessa empresa, que foi a primeira empresa que eu trabalhei com bastante tempo, 2 anos, né? Eu saí de lá com medo, eu saí de lá com insegurança, eu saí de lá com trauma. Então, toda vez que a minha máquina dava problema, eu pensava que eu tinha que chamar o técnico, o mecânico. Então, lá na empresa, eu aprendi dessa forma. Por quê? Eles tinham um capital suficiente para contratar um técnico, um mecânico. Só que você que está crescendo, dona de confecção, você que vai crescer, você que tem aspiração de se tornar a melhor costureira da sua região, né? Sim ou não? A melhor costureira da cidade, a melhor costureira do país, a melhor costureira do mundo, quiçá. Então, eu quero que você entenda uma coisa. O próximo passo não é contratar um time de mecânico para ficar dentro da tua confecção. O próximo passo é você mesmo aprender a consertar a sua própria máquina. Elaine, eu não tenho tempo, eu já sou dona da confecção, eu tenho que administrar o meu negócio e eu não tenho tempo para consertar máquinas. Tudo bem, você pode pegar alguém de sua confiança de dentro da empresa e treinar essa pessoa a consertar a máquina. Porque tem muitas pessoas que já são aquelas pessoas que mexem um pouquinho, mesmo com medo, ela vai lá e mexe. Ela não é. É assim ou não é? Então, aí você vai treinar essa pessoa para consertar a máquina, tá? Então, sem dar esse pulo absurdo aí, que é contratar técnicos para ficar dentro da empresa. Não interessa quantas máquinas você tem, é possível você mesma consertar a sua máquina de costura, tá? Não importa se você é iniciante no ramo da costura, não importa se você já tem anos, tem chão aí que você costura. Aproveitando, já me conta aqui há quanto tempo você está na área da costura. Se você é iniciante ou você já tem tempo, me conta quanto tempo que você está na costura. E também não importa qual a máquina que você tem. Se ela é uma máquina doméstica, se ela é uma máquina industrial, se ela é uma máquina semi-industrial, se ela é uma máquina da vovó, não importa, viu? O que realmente importa é você entender o que você está fazendo. Essa é a outra vantagem. Próximo ponto. Quando você é uma costureira independente, você consegue administrar o seu emocional. Por quê? É muito estressante, você está cheia de encomenda, você precisar entregar um pedido e você está com uma máquina parada. Primeiro ponto, você perde a paz, a tranquilidade. Segundo, você perde credibilidade, porque o teu cliente, ele não quer saber se a sua máquina deu problema ou não. Ele quer saber que ele quer o pedido dele na entrega na data certa. Na minha empresa, nós fabricamos bonés e viseira. Eu sou empresária no ramo da confecção há mais de 10 anos. E na nossa empresa tem pedidos que são evento. Evento, o que é um pedido de evento, Elaine? Por exemplo, nós fazemos bonés, viseiras, camisetas, né? Aventais, e a pessoa vai fazer o que? Um evento. É cochila, a pessoa vai fazer um evento. E esse evento precisa que o produto fique pronto até o determinado dia. Se eu me comprometer que esse produto vai ficar pronto, ele precisa ficar pronto, porque se passar o evento do meu cliente, passou o time. Então, você também perde credibilidade se você deixar passar o time, além do prejuízo financeiro, porque o teu cliente vai devolver, porque tinha um prazo de entrega. Quando os maquinários estragam, como eu disse, acabam com o nosso emocional, deixa a nossa vida um estresse danado e não vai ser só lá na confecção. Isso vai refletir em você como mãe, vai refletir em você como esposa, vai refletir nas suas relações pessoais, nas suas relações familiares. Então, nós, como costureiras independentes ou futuros costureiros independentes, precisamos entender que existem muitas vantagens
quando eu sei cuidar da minha máquina de costura. A sua máquina de costura é a sua ferramenta de trabalho. Você precisa entender que ela não é um objeto qualquer. É igual uma pessoa, eu sempre digo isso, né? A pessoa vai carpir, ela leva enxada, não leva? Ela vai carpir, ela leva lima para molar essa enxada, não leva? A máquina de costura, não existe costureira sem máquina de costura. Não importa se a máquina é elétrica ou é manual, mas para você se tornar uma costureira, você precisa ter uma máquina de costura. Ah, Elaine, eu não sou costureira. Eu conheço muitas gatinhas que dizem isso. Eu não sou costureira, mas tem uma máquina de costura. Você é uma costureira. Talvez você não é uma costureira como você imagina, a dona de um grande ateliê. Talvez você não é uma costureira como você gostaria de ser ainda, profissional em todas as áreas. Porque muitas acreditam que para se tornar uma costureira, ela precisa ter todas as qualificações. Que é saber fazer modelagem, saber fazer corte, saber costurar em todas as máquinas e entre outros requisitos. Você sabendo costurar uma operação em uma máquina, você já é uma costureira.